do capítulo 1 ao 13. Os capítulos? O Lucas é grande, né? Os capítulos são maiores, né? Alguém notou alguma diferença do Evangelho de Lucas com Mateus e Marcos? Há alguma diferença? Não? É igual? Isso, a Marina falou uma coisa importante, ó. No Evangelho de Lucas nós temos uma dedicatória. Então vamos abrir Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Todo mundo achou? Quem pode ler na linguagem de hoje? Pode ler nessa Bíblia, que depois eu vou ler aqui na Bíblia Revista e Atualizada. Muito bem, né? Olha só como Lucas escreve aqui na linguagem Revista e Atualizada. Olha como é bonito que ele escreve, né? Ele escreveu assim, na tradução, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, ele escreve esse evangelho de uma forma muito bonita. Lucas é um dos melhores gregos do Novo Testamento, é um grego bonito, um grego quase clássico, né? E ele era uma pessoa extremamente capacitada, né? Uma pessoa letrada. Ele havia provavelmente estudado bastante, lido muitas obras gregas e assim por diante, né? Então, Lucas escreve para quem? Quem que é o homem aqui? A dedicatória. Teófilo. O Teófilo é o homem da dedicatória. Teófilo em grego significa amigo de Deus. Então provavelmente era o nome após o batismo, né, que esse Teófilo teria recebido. Então a ideia é que Lucas ele escreve o evangelho dele como uma pesquisa mesmo. Então, como que se faz pesquisa? Lucas não viu Jesus. Como que ele chegou a esse evangelho, então? Como você faz uma pesquisa? Estuda, conversa, principalmente conversa com as pessoas, né? Se você não viu um fato, você quer saber o que aconteceu, você vai pesquisar, vai investigar, vai questionar as pessoas que viram. Ele fala aqui de testemunhas oculares. O que é uma testemunha ocular? É alguém que viu um fato. Nesse caso, alguém que viu Jesus e a vida dele. Então, Lucas é aquele que vai perguntar para os discípulos, para Maria, para as pessoas que estavam vivas naquela época, sobre o que aconteceu, quem era Jesus, o que ele fez, né? E aí ele escreve esse evangelho. E ele escreve depois o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas também é o escritor de Atos. Abram a Bíblia lá em Atos capítulo 1. Vocês vão ver que é a mesma dedicatória. É como se o evangelho fosse o primeiro volume e o livro de Atos dos Apóstolos o segundo volume.
Atos capítulo 1, versículo 1. Quem achou pode ler, por favor. Vejam aqui em Atos, Lucas fala do Evangelho, o primeiro livro que eu escrevi, ó amado Teófilo, né? Relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá? Então nós temos aqui Lucas, o autor de o Evangelho, que leva o nome dele, e depois escreveu Atos. Alguns vão dizer que Lucas escreveu os dois assim, um depois do outro, não teve muito tempo separados. Não foi assim que ele escreveu Lucas, parou um tempo e escreveu Atos. A ideia é que foi Atos logo após escrever o Evangelho. Tá? Então ele escreveu um livro para Teófilo, o Teófilo leu e ele já estava escrevendo o livro de Atos. Mas o importante é que Lucas escreveu os dois livros como, primeiro, uma pesquisa no Evangelho, e agora em Atos ele escreve também do que ele viu, porque ele conheceu Paulo, ele conheceu o que se estava passando ali na época do livro de Atos dos Apóstolos. Quem é esse Lucas? Lucas era discípulo? Existe um discípulo chamado Lucas? Lucas não era discípulo, né? Vamos ver quem ele era ali, ó. Colossenses capítulo 4, versículos 10 a 14. Então lá nós temos uma pista de quem era esse Lucas. Quem achou pode ler. Colossenses 4, 10 a 14. Especialmente o versículo 14. Vamos ler só o 14. Então, aqui em Colossenses, Paulo está se despedindo das pessoas. E olha só quem ele cita no capítulo 4, versículo 14. Quem pode ler? Então aqui está a pista, né? Paulo fala que Lucas é médico. Provavelmente Lucas era natural de Antioquia, na Síria, tá? Então era um médico que nasceu em Antioquia, que era uma cidade muito importante, era uma das 5 principais cidades do cristianismo na época dos apóstolos. Depois da fundação de diversas igrejas, haviam 5 chamados patriarcados, né? 5 cidades que, digamos assim, tinham um governo sobre outras igrejas. Então havia Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Roma e mais tarde Constantinopla. Eram 5 cidades fortes da igreja, né? Jerusalém porque era o centro da disseminação da pregação cristã. Depois Antioquia e Alexandria eram centros da teologia, tá? Eram centros do ensino teológico. Alexandria lá no Egito, né? Alexandria é aquela cidade que tinha aquela biblioteca gigantesca e foi o lugar onde se traduziu o Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, né? E lá em Alexandria, a gente vai ver mais tarde, eles enalteciam a natureza divina de Jesus. E Antioquia, a natureza humana, Jesus homem, tá? Mais tarde essas duas cidades, né, vão até brigar entre si em discussões teológicas, né? Aí Constantinopla, porque era a capital do Império Romano do Oriente, né? Então a partir do século 4, 3 e 4 ali temos Constantinopla e Roma também, tá? Aí a gente vai entender até o surgimento do papado. O papado romano surge como? Que o patriarca ou o bispo de Roma, ele se advoga a si mesmo uma autoridade maior que os outros 4. Então ele em vez de escrever para o patriarca ou bispo de Constantinopla algo como do seu irmão, bispo de Roma, ele começa a escrever do seu pai, bispo de Roma. Aí que o bispo de Roma começa a ser chamado de papa, que significa pai, tá? Então dessas 5 principais cidades, Roma detém um poder maior,
bem mais para frente. Mas na época de Lucas, Antioquia ainda era uma cidade recebendo o evangelho. Provavelmente então Lucas foi um dos primeiros convertidos aqui em Antioquia da Síria, tá? E aí a gente continua, né? Lucas, ele juntou-se a Paulo, Atos 16, 11. Vamos ler. Paulo estava onde? Estava em Troade, né? E lá ele se junta a Lucas, Atos 16, 11. Vamos conhecer um pouco da vida de Lucas, né? Do início da vida de Lucas com Paulo. Está escrito ali, né? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neópolis. Então, lá em Troade, né, Paulo vai se encontrar com Lucas, tá? Então, nós vemos a figura de Lucas ali, né, com Paulo. E Lucas acompanha Paulo até a cidade de Filipos, mais ou menos. E a ideia é que Lucas fica em Filipos por mais ou menos 7 anos. Então fica lá pregando o evangelho, fica lá trabalhando lá, tá? E aí mais tarde, quando Paulo está para morrer, já no ano 56 depois de Cristo, né? Paulo recebe a ajuda de Lucas na prisão. Vamos ver ali, ó, por exemplo, 2 Timóteo 4,11. Quem pode encontrar? Então Paulo fala a Timóteo: Lucas está aqui comigo, só ele. 2 Timóteo é a carta testamento, a gente viu no último domingo, né? Paulo acha que vai morrer, está no final da vida mesmo. Então Paulo fala a Timóteo, né? Olha, só Lucas está comigo aqui. Envie Marcos também, Marcos o evangelista também, para fazer companhia para mim, vai me ser muito útil. Voltando ali a Atos, a gente sabe que se trata de Lucas. A gente leu ali Atos 16, 11, Lucas não é mencionado, mas o livro está em primeira pessoa, né, do plural. Ou seja, Lucas está falando de nós. Também nós, navegando de Troade, seguimos. Seguimos quem? Paulo e Lucas. São os dois agora, tá? Lucas começa a relatar aquilo que ele viu em Atos capítulo 16, versículo 11. Então a ideia é de que ele foi com Paulo até Filipos, tá? E lá ele permaneceu. Paulo partiu de Filipos e Lucas permaneceu ali. Então esse é a vida do autor desse evangelho, né? Do evangelho de Lucas. Era um médico, tá bom? Como que a gente sabe que é um médico? A gente vai ver mais adiante, tá? Agora, outra coisa, alguém notou alguma outra diferença de Lucas para Marcos e Mateus? Nós vimos então a primeira coisa, né? Marina falou, tem o destinatário, Teófilo. Alguma outra diferença? O que Lucas tem de diferente em relação a Mateus e a Marcos? Vamos ver, por exemplo, capítulo 3, versículos 23 em seguinte, né? Lucas 3, 23. Uma outra diferença. Ali nós temos o início da genealogia de Jesus, né? Então começa ali: ora, Jesus, filho de José, filho de Eli, e segue os nomes. Até chegar no versículo 38, quem pode ler? Então começa a genealogia em Jesus, filho de José, filho de Eli, vai, filho de Davi, vai, filho de Abraão, e continua até filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Qual a diferença dessa genealogia com Mateus? Exatamente. Mateus vai até aonde? Mateus vai até Abraão, não vai até Adão. Lucas vai até Adão.
Por que será que Lucas vai até Adão e não para em Abraão? Por que ele não faz igual Mateus? Para em Abraão. Não, Lucas faz questão de ir até Adão. Porque o evangelho de Lucas é um evangelho chamado universal. Quer mostrar que Jesus é o Salvador de todo mundo. Ele não é apenas o Messias de Abraão, dos judeus, filho de Davi, mas é o Salvador do mundo. Por isso Lucas vai até Adão e ainda complementa Adão, filho de Deus, né? Então, essa é a diferença, uma das diferenças. O evangelho de Mateus estava preocupado principalmente com os judeus. Por isso o evangelho de Mateus traz termos hebraicos e aramaicos e não traduz, ou não explica os costumes dos judeus. Marcos já estava pensando em quem? Marcos pensava em quem quando escreveu o evangelho? Em que povo? Os romanos, né? Marcos pensava nos romanos, porque ele traduzia os termos judeus, né, os costumes judaicos, os termos hebraicos e aramaicos, traduzia para o grego, e muita coisa ele trazia em latim. O nome do pretorium, né? Então ele trazia um termo em latim, tá? Então a ideia era que Marcos pensava especialmente nos romanos. Os romanos falavam latim, né? E Lucas está preocupado com todos os povos, os gentios em geral, tá bom? Então esses eram os destinatários de Lucas, o mundo inteiro, tá? Até aqui alguém entendeu essa diferença do evangelho de Lucas, né? Olha só o que Lucas traz de interessante também. Alguém lê para mim capítulo 2, versículos 1 e 2. E o 2 também. Então aqui Lucas, ele é o único evangelista a citar uma data mundial, né? Ele cita o calendário romano, ó, quando César Augusto, tal, quando Cirino ou Quirino era o governador da Síria. Então Lucas faz questão de remeter a história que ele está contando a uma data universal. Por quê? Cada povo no mundo, naquela época, ainda hoje também, tinha o seu calendário. Não é igual hoje, a gente fala 2013, todo o planeta inteiro entende. Mas os chineses têm um calendário próprio, os judeus têm um calendário próprio, os japoneses, os índios, todos os povos no mundo têm um calendário próprio, conta os anos diferente, né? Os judeus estão no ano 5.000 e pouco, os chineses no ano 7.000 e um monte, né? E assim por diante. O nosso calendário que se impôs como um calendário universal, por que foi o nosso calendário que se impôs, né? Por que o mundo inteiro hoje fala que nós estamos em 2013 e não fala que nós estamos no ano 5.633? Por que é o nosso calendário que manda? Por que a gente não usa o calendário dos judeus ou dos chineses? Porque fomos o Ocidente que teve o poder econômico, que conquistou a América e assim por diante. Então o nosso calendário se impôs. Mas na época dos romanos, cada povo tinha o seu calendário, o nome de mês era diferente, o dia da semana era diferente, né? Os meses eram divididos diferentes também, até o ano tinha extensão diferente, não era o ano que nós temos hoje, né? Então Lucas, ele pega o calendário oficial do império. Olha, quando César Augusto, né, era imperador, naqueles dias, Cirino era o governador da Síria. Então ele dá a ideia, olha, no império acontecia isso, essa é a data, tá? E aí Jesus então nasceu durante esse tempo. Deu para entender essa coisa do calendário?
né? Os judeus não seguiam esse calendário. Os judeus seguiam outro calendário, tá? E aí, por que Lucas cita isso? Ele vai falar de um acontecimento importante, do nascimento do menino Jesus, tá? Então Lucas é o que mais assim fala do nascimento. É ali em Lucas que nós temos Maria falando com o anjo, nós temos Zacarias falando com Gabriel, está no Evangelho de Lucas, tá? Não está tanto nos outros evangelhos não. Lucas que traz toda aquela história que nós usamos todo dezembro no Natal, tá bom? No nascimento de Jesus, nós temos ali os anjos e os pastores, nós vimos isso em outras épocas. E importante, capítulo 2, versículo 21, olha só o que Lucas cita aqui. Quem pode ler? Isso, Jesus é circuncidado, né? Lucas cita isso, mostrando o evangelho é universal, mas o Messias é judeu, né? Ele é filho de Davi mesmo, né? E aí nós temos o Cântico de Simeão, versículo 32. Olha só um traço do evangelho universal. Quem pode ler? Então, luz para todos os povos do mundo, para todos os gentios. Lucas traz esse cântico especial do velho Simeão, tá? É mais um traço de que o evangelho de Lucas tem uma preocupação universal, tá bom? Nós vamos ver agora alguns outros aspectos, né, do evangelho de Lucas. Alguns destaques. Por exemplo, Lucas fala de todas as classes sociais. Algumas parábolas, vocês não leram ainda porque não chegou até lá, algumas delas, mas algumas parábolas que vocês leram, nós encontramos somente em Lucas. Por exemplo, a parábola do Lázaro e do rico, a parábola do bom samaritano, né? A viúva e a oferta, são parábolas que Lucas traz, né? Então, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela traz todas as classes sociais: sacerdotes, levitas, judeus, os salteadores, o próprio samaritano, o dono da estalagem onde o samaritano deixou aquele pobre homem. Então nós temos figuras sociais retratadas no Evangelho de Lucas: publicanos, pecadores, prostitutas, mulheres, homens, escravos, ricos, pobres, todos eles aparecem no Evangelho de Lucas, né? E Lucas puxa a orelha de alguns ricos, né? João Batista, ali no capítulo 3, versículo 7, quem pode ler? Olha só o que ele fala para alguns ali. Então, João Batista ali tem uma mensagem especial, né, para os ricos, para os dominantes, mas para o povo em geral também, né? Raça de cobras, né, venenosas, de víboras, aqui está na linguagem revista e atualizada, né? Deu para entender essa parte? Todos os grupos sociais, né, estão em Lucas. Tá? Temos ali todos eles. É só lembrar da parábola do rico e do Lázaro, que está ali em Lucas, né? E até muitos dizem que não é uma parábola, é uma história que existia e Jesus aproveitou, tá? Alguns vão dizer que não era história. Vamos abrir a Bíblia agora no capítulo 15. Eu sei que vocês não leram esse capítulo, não era para ler, mas é só uma coisa importante no Evangelho de Lucas. O que vocês veem de diferente nessas três parábolas?
Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Diferente do pensamento judeu ou oriental, que Lucas faz questão de trazer, né? Aonde que na cultura judaica ou na cultura do Oriente o indivíduo é mais importante que o coletivo. O pastor de ovelhas abandonou, deixou as 99 no curral para resgatar aquela única que se perdeu. Não era a forma judaica ou oriental de pensar. Como que os orientais raciocinam, pensam? Que o coletivo é mais importante que o indivíduo. Por isso que a gente vê os kamikazes, né? Por que o kamikaze se matava? Porque ele considerava que a existência da nação dele era mais importante que a vida dele. Então ele se matava em prol do coletivo, né? Até um homem-bomba é isso que está por trás. A ideia do o que é importante é minha família, meu país, minha nação, coletivo. A minha vida individual não é tão importante. Então, aqui Lucas está tendo uma conexão com o pensamento romano, o pensamento ocidental. O indivíduo é importante, a pessoa é importante. Para os gregos, né, o indivíduo é importante porque ele vota, ele toma as decisões dele. Ele não está subjugado debaixo de um coletivo, né? Para os ocidentais, para os romanos, para os gregos, o coletivo é feito de indivíduos. E para os orientais, o coletivo é um bem em si mesmo. O indivíduo tem que se sacrificar em prol de todos, de todo o coletivo. Então Lucas traz um elemento importante para os romanos, para os gregos: a importância e o valor do indivíduo, né? Jesus veio salvar você, né? Jesus veio salvar uma pessoa e o mundo inteiro por conseguinte, tá bom? Outra ênfase de Lucas é a ênfase no Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, a ênfase no Espírito Santo, né, citações do Espírito Santo acontecem 17 vezes, né? Vamos pegar um exemplo ali da ênfase no Espírito Santo. Versículo 1:35. Quem é que age na concepção de Jesus? Versículo 1:35. Quem pode ler? Então, Lucas traz o elemento do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que concebeu, né, Jesus no ventre de Maria, tá? Então, a ênfase muito forte no Espírito Santo. E outra ênfase é a ênfase na oração. Jesus ora constantemente. Por exemplo, capítulo 6, versículo 12, Jesus ora para fazer o que ali? Então, a ênfase na oração. Quem achou pode ler. Jesus orou a noite inteira pela escolha dos 12 discípulos. Então Lucas traz Jesus orando no monte, orando depois de pregar, orando depois de milagre, orando no batismo dele próprio, né? Nós temos a oração em diversos momentos da vida de Jesus. A ênfase na oração, né? E a outra ênfase é a ênfase na humanidade de Jesus. Jesus Cristo é verdadeiro homem, tá? Então Lucas enfatiza isso. Por exemplo, vamos ver ali Lucas capítulo 10, versículo 21. ênfase no lado humano, sim, a natureza humana.
Exatamente, né? A alegria humana de Jesus, né? Jesus se encheu do Espírito Santo. Alguém lembra mais alguma passagem do que vocês leram de Lucas 1 a 13 que traz Jesus no momento humano? Jesus estava lendo, né? Jesus sabia ler. Ou, por exemplo, capítulo 2, versículo 40. Ali uma ênfase bem grande no lado humano, no lado natureza humana de Jesus, né? No desenvolvimento humano. O menino crescia, ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. O menino crescia em estatura, conhecimento, sabedoria. O menino crescia em alma, né, em psique e no físico. Tá? Então, Jesus crescia como ser humano também. A ênfase de Lucas é também na humanidade de Jesus, né? Outro destaque, Jesus gosta muito em Lucas de visitar pessoas nas casas. Então é um Jesus humano por esse lado também. Ele vai nas casas das pessoas. Por exemplo, no capítulo 7, ele foi na casa de quem ali? Capítulo 7, versículo 36. Me digam lá quem é a casa visitada. Isso, um fariseu convidou Jesus para jantar. E foi nessa janta, no capítulo 7, que aconteceu o quê? Que uma mulher de má fama, uma pecadora, né, chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Tá? Então, esse foi o momento em que Jesus, na casa de um fariseu, é tocado por uma mulher. E não só tocado, como é beijada por uma mulher nos pés. Isso faz com que os judeus que estão lá pensem assim: se fosse profeta de verdade, saberia a má fama que tem essa mulher e não deixaria que ela o tocasse. O que Jesus responde? Né? Jesus responde assim, contando uma parábola de dois credores, um que devia muito e um que devia pouco, e os dois são perdoados. Quem vai mostrar mais gratidão? Jesus pergunta a Simão, que era o fariseu, e esse Simão responde: o que tinha muito, que devia muito. E Jesus fala a mesma coisa essa mulher, né? Ela tinha muito pecado, muitos pecados, e por ter sido perdoada, ela mostra toda essa gratidão, né? Então Jesus sabia da má fama da mulher e mesmo assim deixou que ela o tocasse. Por quê? Ela o tocou como sinal de louvor e gratidão. E Jesus dá até uma indireta nesse fariseu, né? Jesus fala: olha, eu vim na sua casa e você nem me ofereceu um balde para eu lavar meus pés, as minhas mãos, e essa mulher, no entanto, limpou meus pés com as lágrimas e os cabelos, né? Jesus está dizendo que, olha, ela fez muito mais do que você me oferecer na janta, né? Outra casa que Jesus visitou, capítulo 11, capítulo 10, versículo 38. Mais uma casa. Essa casa Jesus parece que é direto lá, né? Era uma das casas preferidas de Jesus. Jesus foi visitar Marta, irmã de quem? Maria, né? É a história da visita de Jesus a Maria e Marta, tá? E ele gostava muito de ir lá. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus, né? Nós temos também em Lucas mais ou menos uns 20 milagres, né? Desses 20 milagres, 6 só aparecem em Lucas, não aparecem em outros evangelhos. Mas o mais impressionante são as parábolas. Em Lucas nós temos 23 parábolas e 18 parábolas em Lucas
Só aparece nesse evangelho, não aparece em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Parábola do bom samaritano, a história do rico e do Lázaro, são parábolas, histórias que só aparecem no livro de Lucas, tá? Uma coisa vocês devem ter notado. O que vocês notaram ali nos primeiros capítulos de Lucas, que não tem nos outros evangelhos? Lendo Lucas ali, vamos voltar lá para o capítulo 1. Já no capítulo 1, o que nós temos? No versículo 46, começa no 46. Vocês ficaram com uma tarefa. A tarefa era ler o Evangelho de Lucas e achar partes da liturgia no Evangelho de Lucas, né? Assim, a liturgia, na verdade, extrai do Evangelho de Lucas muitos cânticos. Cântico de Maria está em que liturgia da nossa igreja? Da igreja cristã, na verdade. No Magnificat, que está nas vésperas, né? Então, quando a gente canta no culto, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. São esses versículos aqui. Na linguagem de hoje, não aparece exatamente igual na liturgia, que a liturgia usa a tradução revista e atualizada. Mas aqui, se você pega a Bíblia revista e atualizada, se você pega essa tradução, está exatamente o texto da liturgia, né? Então, do Magnificat. Alguém achou mais alguma parte da liturgia, fora essa? Oi? O Cântico de Simeão está em que parte da liturgia? O Cântico de Simeão. Senhor, despertes em paz o seu servo. Vamos achar ali, o capítulo 2, versículo 29. Eu vou ler aqui nessa linguagem. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Aonde que alguém lembra em que parte do culto isso está? Santa Ceia. Depois da Santa Ceia a gente canta, né? Por que a gente canta isso depois da Santa Ceia, será, né? Termina a Santa Ceia e aí a gente canta Senhor, agora... né? Por que a gente canta isso? Senhor, despedes agora em paz o teu servo. Toda a liturgia tem uma razão de ser. Não foi que alguém escolheu esse cântico agora ficar legal, esse no começo, não. Se a gente canta isso na liturgia, tem uma razão dela estar naquele local, depois da Santa Ceia. Por que será? Lendo esse texto, o que ele tem a ver com a Santa Ceia? Lucas 2, 29 a 32. O que ele tem a ver com Santa Ceia? Que a Santa Ceia é a salvação, é a luz para todos os povos. E que a gente pode agora ser despedido em paz, pode morrer em paz, pode ir embora do culto em paz. Então, toda a liturgia cristã, ela tem uma lógica, né? Ninguém criou a liturgia de um dia para o outro. A liturgia tem 2000 anos de idade, foi sendo acrescentada ao longo dos séculos diversos desses cânticos, porque se achava assim, propício, né? Vamos dividir o culto, ofício da palavra e Santa Ceia, mas no meio disso tudo, recheando, vamos colocar vários cânticos litúrgicos. Por isso canta o Glória, depois o Salmo, canta o Cordeiro Divino antes da Santa Ceia. Por que o Cordeiro Divino? Para lembrar do que Jesus fez por nós na cruz, né? Antes de receber a Santa Ceia. Então tudo tem uma razão de ser. Mais alguma parte da liturgia vocês acharam? Opa, esse aí é verdade. Eu nem tinha lembrado desse aí não. Mas esse é parte da liturgia mesmo, né? Aonde que a gente canta isso que os anjos cantaram? Vamos ver aqui. Os anjos e os pastores, capítulo 2, versículo 14.
né? Glória a Deus nas alturas e na terra a paz, né? Então é o glória in excelsis, é o glória nas alturas. A gente canta antes das leituras, né? Então, para receber Jesus, que vai nascer nas leituras, que vai se revelar nas leituras bíblicas a nós. Assim como os anjos louvaram a Deus com esse cântico, né? As milícias celestiais, tá? Então, mais um canto litúrgico. E o outro no capítulo 1, versículo 68. Que cântico é esse? Esse é o cântico de Zacarias, né? Nasceu o menino João Batista e Zacarias louva a Deus com esse cântico. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. E aí ele continua, louvando o nascimento de João Batista, mas já antecipando o nascimento de Jesus, né? Olha só, depois que termina o cântico o Benedictus, né, de Zacarias, ele ainda continua. Então ali no versículo de 76, o que Zacarias continua cantando ali? Aqui cantando ainda sobre o filho, João Batista. O que ele fala do filho? Tu, menino, né, João Batista, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Como que esse versículo aqui prova que Jesus é Deus? Esse que eu acabei de ler. É uma prova, uma. Quem é o Senhor ali que o versículo fala? João Batista preparará o caminho do Senhor. É o Messias, é Deus, o Messias Deus. O Messias é chamado de Deus aqui. O Senhor, Adonai, né? O Senhor, tá? Então vejam só como nós temos muitas riquezas aqui no Evangelho de Lucas, tá? Alguém achou mais algum cântico? Acho que eram esses, né? Ou seja, o Evangelho de Lucas é o Evangelho das artes, dos cânticos, do louvor, do júbilo. É o Evangelho dos músicos. Tem música em Lucas, tem poesia. É o melhor Evangelho, assim, é o mais bem escrito Evangelho, né? É o Evangelho escrito com arte, tá? O Evangelho escrito com harmonia e assim por diante. É um Evangelho planejado, digamos assim, mais do que os outros, né? Lucas, ele pesquisa, agrupa o material e escreve o seu Evangelho, tá? Então é uma obra-prima, não só do ponto de vista bíblico, porque é parte do cânon, mas é uma obra-prima pelo simples fato de estar escrito aqui. Qualquer estudante de letras que estuda grego, estuda clássicos, né? Ele vai ler o Evangelho de Lucas como um clássico, como algo bonito, como uma obra de arte mesmo, tá? Porque Lucas escreve muito bem. E ele escreve tão bem que às vezes ele coloca na boca de Jesus alguns erros. Por que será? Ele faz Jesus falar errado, ou pelo menos falar estranho. Imagina assim, Lucas escreve bem, muito, né, o grego dele é ótimo. Aí quando Jesus vai falar uma outra coisa, Lucas escreve meio errado. Por que será que Lucas faz isso? Para manchar a figura de Jesus, para dizer que Jesus falava errado? Jesus era do povo. Jesus não falava o grego de Lucas, um grego mais erudito ou um grego mais literário. Jesus falava o grego do povão. Na verdade, Jesus falava o aramaico mesmo. Era uma língua mesclada, assim, né? Era essa língua que Jesus usava. E quando muitas vezes Lucas vai colocar ali o que Jesus disse, ele coloca Jesus falando num aramaico mesmo, assim, numa linguagem do povo,
tá? Não falava a linguagem dos doutores ou a linguagem dos políticos, né? Ele falava a língua do povo, igual o presidente Lula, né? Lula falava a linguagem do povo, até por isso ele era criticado, né? Por falar a gramática popular, tá? Mas era isso, Lucas mostra na fala de Jesus, tá bom? Vamos ver se nós temos alguns exemplos aqui, ó. Eu tinha anotado aqui, mas vou deixar isso para a semana que vem. Mas vamos pegar algum exemplo aqui do uso que Lucas faz da sua sabedoria em medicina. Ele era médico, né? Dentro do Evangelho, tá? Por exemplo, vamos pegar capítulo 18, versículo 25. Lógico que no português não vai aparecer essa diferença, mas só para vocês tomarem conhecimento. Quem achou, por favor, pode ler. Um camelo passar no fundo de uma agulha. O termo que Lucas usa aqui é beloné, que era uma agulha de médico. Mateus e Marcos, né, eles vão usar uma outra palavra. Eles vão usar rafes, que é uma agulha mesmo normal. Então, Lucas usa um termo médico. É mais ou menos igual se um médico vai falar alguma coisa, né? Ele fala, eu peguei o bisturi e cortei. E a gente falaria, peguei a faquinha, peguei o estiletezinho, né? Lucas não, usa a palavra assim correta, né? Do ponto de vista médico, né? Beloné, que é agulha de cirurgião, tá? Outro exemplo, capítulo 4, versículo 38. Olha só a sabedoria médica de Lucas aqui. Ele diagnostica o que a sogra de Pedro tinha. Então, Lucas traz aqui, ó. Ela estava com febre alta. É um saber médico, né? Não estava só enferma. Estava com uma grande febre. Estava passando mal. Outro exemplo que vocês leram, capítulo 5, versículo... Desculpa, 5:18. Quem pode ler? Então, paralítico. Ele traz os termos mais próximos assim da linguagem médica possível, tá? E o último exemplo é Lucas 8:44. Mais um exemplo. Quem achou pode ler. Então, ele dá o diagnóstico. Ela tinha hemorragia. Tá? Ele usa o termo hemorragia, né? O sangue não parava de correr e foi estancado. Quando a mulher tocou na orla da veste de Jesus, o sangue estancou, né? Então, são exemplos de que quem escreveu o Evangelho foi um médico. Por isso que a gente crê que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Por quê? Não está autografado, né? Não tem uma assinatura em Lucas ou em Atos, ali Lucas, não traz o nome do autor. Por que a gente chama esse Evangelho de Lucas então? Evangelho segundo Lucas. Por quê? Por causa desses indícios médicos. Quem escreveu o Evangelho provavelmente era médico e uma pessoa muito estudada. De todos os que viveram ali na época de Paulo, o único que se encaixa é Lucas. Tá? Então, o nome do Evangelho foi uma criação da igreja mais tarde.
por tradição. Não está lá escrito nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nada assim, ó. Eu Mateus, escrevo esse evangelho, eu, Marcos, eu, Lucas, ou eu, João. Os evangelhos não têm autoria escrita, mas se acredita que é Lucas por causa dos indícios médicos. Se acredita que é Mateus, por quê? Quem lembra? Revisando a aula anterior. Por que a gente acha que o primeiro evangelho foi Mateus que escreveu? Ele era cobrador de impostos e em várias passagens ele cita o valor da moeda. Ele não fala ali 20 moedinhas de prata, ele fala 20 denários ou 10.000 talentos. Ele traz o nome da moeda, né? É mais ou menos igual hoje você trazer você vai escrever um livro, você é contador, você tem o nome do imposto corretamente, os termos corretos. Então quem escreveu Mateus tinha conhecimento financeiro. Provavelmente o próprio, então, né, Mateus de fato escreveu o primeiro evangelho. Fora que Mateus é o único que quando Jesus o chama, ele faz questão de lembrar, ó, chamou Mateus, né, o novo nome, porque o nome de Mateus antes de ser discípulo era qual? Era Levi, né? E Mateus não traz Levi, Mateus já traz logo Mateus, não quer lembrar da vida passada. O evangelho de Marcos, a ideia é que há ali muito de Pedro, né? Pedro é retratado bastante no evangelho de Marcos, tá? E depois no evangelho de João a gente vai ver na outra semana por que é o evangelho de João. Porque João costumava referir-se ao apóstolo João no evangelho como o discípulo que Jesus amava. Ele não traz ali Pedro, Tiago e João. Era Pedro, Tiago e o discípulo que Jesus amava. Então ele evitava trazer o nome dele. Então é um indício de que João provavelmente é escritor do quarto evangelho, tá? Então são... E Marcos porque Pedro está muito vivo em Marcos, né? Então Marcos era discípulo de Pedro, né? E por ser discípulo de Pedro, o evangelho de Marcos carrega muito da autoria, né? Assim, é como se o evangelho de Marcos fosse o evangelho de Pedro, que Marcos escreveu. E fora que a tradição da igreja, né? Assim, o que os teólogos falaram depois também pesa muito. Então, já no século II, no século I, vários teólogos, por exemplo, Clemente de Alexandria, Orígenes, né? Eles citavam, olha, quem escreveu esse evangelho provavelmente foi Marcos e ele ouviu de Pedro o que ele escreveu. Então é uma tradição antiga do ano 130, ou seja, mais ou menos 40, 50 anos depois do evangelho ser escrito, né? 50 anos depois alguém lá disse, olha, há uma tradição que diz que foi Marcos que escreveu, ele que ouviu de Pedro as palavras desse evangelho. Então muitos padres da época antiga trazem isso. Mateus escreveu o primeiro evangelho, o segundo evangelho Marcos, o terceiro Lucas, né? Então há essa tradição que foi passada oralmente, ninguém tem ela escrita, né? Então se passou, igual uma notícia, né? Esse evangelho aqui é o de Lucas. Foi passando essa ideia até que chegou num ponto que alguém perguntou, mas será que é de Lucas mesmo? Como que você sabe? Eu sei porque todo mundo comenta, é uma tradição. Aí se estudou o evangelho de Lucas e viu, de fato, né, os termos médicos são de médico mesmo, tá? Mas certeza absoluta, assim, absoluta não dá para ter. Aliás, certeza absoluta de que alguém escreveu alguma coisa, ninguém tem, a não ser alguém que escreveu, né? Você pega um livro escrito, tá lá o nome do autor e às vezes ele copiou a ideia de alguém, ou copiou de alguém, várias coisas, né? Então eu só tenho certeza daquilo que eu escrevi, não do que outro escreveu. O outro pode até ter escrito manualmente, mas se ele está copiando de alguém, então não é dele aquilo, é de outra pessoa. Então, certeza absoluta que foi Lucas, não dá para ter. Mas assim é muito forte os indícios e é muito forte a tradição da igreja, né, de que são esses os autores. Alguém tem alguma dúvida? Não? Né? Para a semana que vem fica o restante do evangelho.